Sejam todos muito bem-vindos à Rose Academy, ao nosso mais novo curso de HTML e CSS. Eu me chamo Eric Mota e você quem vai estar te ajudando nessa jornada de iniciar ou então de aperfeiçoar os seus conhecimentos em HTML e CSS. Gente, como eu não quero que esse seja um vídeo muito comprido, é que a gente vai ter uma sequência de aulas, né? Vai ser toda uma playlist totalmente gratuita, eu não vou te vender nada no final, não se preocupe, onde você vai aprender HTML e CSS na prática, a gente vai ter um projetinho no final. Eu vou te encaminhar o mais rápido possível aqui para a parte da instalação, tá? Lembrando que essa instalação ela é opcional, mas ela te ajuda muito, gente, no dia a dia do programador, tá? Todo programador ele vai utilizar assim um sistema, uma espécie de bloco de notas, vamos dizer assim. Eu utilizo o VS Code, existem outros também, mas eu vou te recomendar utilizar o VS Code porque vai ficar mais fácil, tá? Porque primeiro, eu vou te gravar a tela no VS Code, eu vou te mostrar tudo no VS Code e ele realmente é o melhor do mercado, na minha opinião, e de muitos outros programadores também, tá? Então vamos direto lá para a instalação, que já eu te explico como é o que que é de fato HTML, como que funciona. Provavelmente se você está nesse curso aqui, você já tem uma noção, pelo menos mínima ali, do que é, mas caso não tenha também, eu vou te explicar o que que é HTML e CSS. Gente, partindo aqui, tá? A primeira coisa que eu quero que você faça é digitar VS Code no seu Google, tá bom? Ou então onde quer que seja. E você vai vir aqui no primeiro link, tá? Vindo aqui para o primeiro link, você vai clicar Download aqui em cima e vai selecionar se você está no Linux, no Mac ou no Windows, tá? No meu caso, no Windows, eu clicaria aqui no Windows. Gente, eu não vou mostrar essa instalação para vocês passo a passo por um motivo muito simples. É muito simples, é só você clicar lá, abrir o executável, né, que é o ponto .exe, e próximo, 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 então next, 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 avançar, 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 enfim. E chegando lá no final, vai ter o seu VS Code instalado, beleza? Vindo aqui para o seu VS Code, pronto. Caso ele não esteja aparecendo aqui, é só você pesquisar aqui, ó, Visual Studio Code, que ele vai aparecer aqui sem problemas. Abrindo o seu VS Code, você vai ter uma tela similar a essa daqui, tá? Talvez algumas outras informações para você escolher o estilo e qual tema você quer de cores, etc. E aí fica a seu critério, não tem diferença, tá? Vai ser realmente uma questão de cores, vai para o que te agradar mais. Os locais, as coisas vão ficar tudo no mesmo lugar. Eu não vou utilizar aqui uma extensão que transforma esse VS Code em português. Por quê, gente? Porque, sinceramente, eu acho interessante você, como programador, utilizar o inglês para o seu dia a dia, porque a programação ela é basicamente em língua inglesa. Então, eu recomendo que você não faça também. Mas caso você queira, você ache importante fazer e você olha e fala assim, cara, eu quero fazer mesmo, é você dando essa recomendação, eu quero que esteja em português, é só você vir aqui nas suas extensões e português, aqui, ó, português, e instalar e clicar em install aqui, que já vai transformar o seu VS Code em português. Beleza? Mas eu não recomendo, então vamos lá para o que eu recomendo, o que é necessário você instalar para a gente poder trabalhar aqui. Você precisa instalar para a gente trabalhar o seu Live Server. Você vai clicar em Install. No meu caso já está instalado, não aparece a opção, mas é igual aparece nesses outros aqui, você vai clicar nesse botãozinho roxinho que vai ter aqui, Install. Beleza? Clicando nesse botão, automaticamente ele já vai instalar, não tem erro, não tem risco nenhum. Algumas coisas vocês vão perceber que está diferente, gente. Eu utilizo, por exemplo, esse Icons aqui. Você vai clicar em Icons e vai aparecer ele também para você instalar. Esse com esse símbolozinho aqui, tá, gente? Se ele não aparecer em primeiro lugar, você vai procurando ele até instalar. Caso você queira, não é obrigatório isso, mas que os arquivos fiquem com o mesmo símbolozinho que o meu. Não é obrigatório, gente. Isso aqui é algo puramente estético. É legal de ter, fica mais lúdico ali, mais fácil também, mas não é obrigatório. É algo totalmente desnecessário na realidade. Ele é algo mais por beleza do que realmente por necessidade. Mas o Live Server, que foi o que eu te ensinei agora há pouco, é necessário sim, beleza? Vindo para cá, você vai ter essa página de Welcome. Pode fechar ela, ela não importa. E aqui você vai ter o Open Folder. Essa parte é muito importante. Clicando no Open Folder, você vai escolher onde que você quer colocar o seu arquivo, a sua pasta. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a área de trabalho. Beleza? Na área de trabalho, eu vou criar uma nova pasta. Vou vir aqui com o botão direito, novo, pasta, e vou criar uma pasta chamada curso HTML e CSS. Pronto. E vou selecionar essa pasta. Selecionar pasta, acabou, ele já vai abrir já dentro da nossa pasta curso HTML e CSS. Vindo para cá agora, pois então, a gente vai criar a primeira aula, né? O arquivo da primeira aula. A gente vai clicar aqui em New Folder nessa pastinha e vamos criar aula
Gente, por padrão, por boas práticas, nós não costumamos fazer arquivos, deixa eu renomeá-lo aqui só para vocês terem ideia, com a primeira letra maiúscula, espaço e aí um número ou algo assim. A gente não costuma fazer dessa forma, tá? Não é muito usual no dia a dia, tá bom? Por problemas de arquivos e etc. Depois, mais à frente, com outros cursos que eu irei lançar aqui no canal falando sobre React, JavaScript, etc., vocês entenderão uma aplicação melhor disso, o porquê que não pode. Mas aqui na prática do dia a dia, por costume, por bons usos e costumes, nós vamos deixar aula 1 tudo minúsculo, juntinho, sem espaço, sem acentos, sem nada, tá? Até mesmo só para vocês entenderem, se você for escrever, por exemplo, cão, você vai escrever cal. Se você for escrever português, você não vai colocar acento, você vai escrever português sem acento. Se você for escrever indicação, você vai escrever assim, você não vai colocar cedilha ou até mesmo o tio ali, você não coloca nada, tá? Não tem nada de acento, nada de nada aqui, beleza? Então vamos lá, aula 1. Após você clicar aqui na aula 1, você vai ver, ó, que tem uma diferença aqui, deixa eu clicar aqui, aqui só para vocês entenderem. Tá vendo essa pastinha aqui do lado? Se você instalou o Icon, eu não lembro se isso aqui é padrão do VS Code ou se vem só no Icon, tá? Que eu falei para vocês que era opcional. Se você instalou o Icon, quando você clicar aqui, ó, a pastinha vai ficar abertinha ali, viu que o ícone mudou? E essa pastinha ficando aberta ou simplesmente ela ficando escura, você tá vendo que selecionou ela aí, você vai clicar aqui, ó, no New File e você vai criar o seu primeiro arquivo HTML. Como? Você vai escrever index.html. Importante aqui, o que vem antes de .html não importa, você pode colocar, por exemplo, etc.html. Ele vai ser um arquivo HTML da mesma forma. Mas por padrão, vamos deixar index aqui só para facilitar, tá? Vamos lá, gente, agora entrando realmente na parte de programação. Se você utiliza o VS Code, quando você escreve HTML, vai aparecer essa opção aqui, ó, HTML 2.5. Ele já vem com todo esse arquivo pronto, o que é incrível. Mas no dia a dia, nem sempre você vai ter o VS Code. Tá? Apesar de que em todas as aplicações você pode sim instalar o VS Code, geralmente quando você for trabalhar com isso, as empresas deixam você instalar, é uma coisa super simples de se fazer. Mas eu vou estar te ensinando aqui passo por passo, porque esse aqui é um curso para te ensinar do básico realmente ao avançado, é um curso completo. Então eu quero te ensinar realmente como é que você vai fazer, o que significa cada parte disso aqui, cada trecho, tá bom? Desse arquivo HTML. Então vamos zerar tudo isso aqui, tá bom? Zerar tudo. E vamos iniciar com o doctype. O doctype, para você iniciar ele é simples, sinalzinho de menor, exclamação, doctype maiúsculo, HTML minúsculo e pronto, sinal de maior, tá? Ele não tem aqui nesse caso, gente, um fechamento. Já já eu vou te explicar o que é o fechamento, tá bom? Antes de continuar aqui nessa aula, o que significa HTML? HTML nada mais é do que Hypertext Markup Language, e em tradução livre seria linguagem de marcação de hipertexto, basicamente, tá? O HTML ele nada mais é do que a linguagem padrão utilizada para uma aplicação web, para uma página web. Então ela é o cerne, mesmo quando você utiliza outras formas, tá? Existem outras formas como React que você programa em JS, que é JavaScript, e enfim, outras diversas formas você sempre vai ter como base um arquivo HTML. É ele que vai utilizar, criar elementos que dentro do HTML são chamados de tags, para falar para o seu navegador, seja ele Google, Firefox, Edge, entre vários outros, é, o que tem que ter ali. Você tem que ter um texto, você tem que ter um parágrafo, você tem que ter um título, você tem que ter uma imagem, você tem que ter um link. Tudo isso quem vai dizer é o HTML, tá? Então ele é o cerne, ele é o centro de uma aplicação web. Beleza? Nessa aula aqui eu vou explicar basicamente só sobre HTML. E na próxima aula eu explico um pouquinho sobre CSS. E aí a gente, a partir da terceira, quarta aula, a gente integra os dois e começa a trabalhar com os dois juntos, ok? Voltando aqui para o nosso VS Code, o que significa esse doctype HTML? Nada mais é do que você falando para o seu arquivo que você está trabalhando com um arquivo HTML, beleza? Isso é muito importante vocês entenderem pelo seguinte. Eu já estou aqui no arquivo .html. Mesmo assim, eu preciso de um doctype HTML? Sim, gente. Por quê? Porque você vai estar falando para o sistema, para o navegador, para tudo, que você está trabalhando com arquivo do tipo HTML, tá bom? Então, isso sim é necessário. Após isso, você vai trabalhar com a tag HTML. Aqui já é muito importante vocês entenderem, tá? O VS Code ele ajuda muito, porque se você fechar aqui, por exemplo, quando você faz o sinal de maior, né, ele já faz automaticamente o fechamento. Que eu vou escolher esse fechamento só para poder te explicar melhor como é que funciona passo a passo, tá? Você, as tags, elas vão trabalhar com abertura e fechamento, tá? Exceto em algumas exceções muito básicas, como por exemplo o doctype e algumas outras que você vai ver,
tá? Elas trabalham com abertura e fechamento. Algumas têm um fechamento já dentro dela mesma, outras não. Então aqui nesse HTML eu fiz a abertura. Como que eu vou fazer esse fechamento? Simples. Vou vir com barra, tá? Sinal de menor, barra, HTML, fechei. Pronto, realizei o fechamento. Esse HTML, ele é o nosso corpo realmente do HTML, tá, gente? Então, tudo que eu quiser que esteja dentro do arquivo HTML, eu vou colocar aqui dentro. Inclusive, até outras coisinhas, quando a gente for fazer um scriptzinho de arquivo JavaScript, ou então até mesmo uma estilização utilizando o style interno, tudo isso a gente vai utilizar dentro dessa tag HTML aqui, beleza? Agora, para não complicar muito a cabeça de vocês, vamos logo para head. É muito importante, gente, que tenha uma head no seu arquivo HTML, porque é ele que vai cuidar da cabeça, de toda a parte, já já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, de título, language, algumas outras coisinhas a mais aí que é importante a gente trabalhar, tá bom? Tipo de caracteres e algumas outras diversas coisas, tá? Então vamos lá, head, vamos vir aqui na nossa head, deixa eu fechar aqui a nossa head, barra head. Uma coisa muito legal do VS Code é que vocês perceberam que que ele facilita muito, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu escrever apenas title, isso no VS Code, e der Enter, ele automaticamente já faz essa estrutura aqui toda para vocês, tá? Então é interessante sim você baixar o VS Code caso você não o tenha baixado. Pronto. Esse title aqui, vamos trabalhar na head só por enquanto com esse title. Ligando aqui do title, gente, o que o title vai fazer, tá? Ele nada mais é do que aquele títulozinho que aparece no topo da sua página. Já vou te mostrar isso. Vamos colocar aqui por enquanto apenas aula 1, 01, né? Aqui a gente pode usar espaçamento e etc. Dentro do HTML, a gente pode, tá? E eu vou abrir esse arquivo lá no Google para vocês poderem ver. Para fazer isso, lembra que eu falei para vocês baixarem o Live Server, que era um item obrigatório aqui? Pois é, vindo aqui no seu arquivo HTML, você vai clicar com o botão direito, Open with Live Server, e cá estamos nós com o seu arquivo aberto. O title, você pode observar que ele é exatamente esse aula 1 aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, aula 2 e der Ctrl S, ele vai atualizar aqui no nosso títulozinho, beleza? Então vamos deixar aqui aula 1 para poder ficar fácil. Isso daqui é só falando que abriu, tá? O seu server foi iniciado na porta 5500, pode fechar aqui, tá? Sem problema nenhum. Pronto. Agora nós vamos trabalhar com a tag do corpo. Tá vendo que essa parte em branco aqui toda, ela se chama body, corpo, em inglês. E a gente vai trabalhar com ela agora um pouco mais, tá? Então vamos lá. Abaixo do head, vamos abrir aqui a nossa body e dar Enter. Pronto, após fazer a abertura e o fechamento, tudo que tiver dentro desse body vai aparecer nessa parte em branco, beleza? Vamos trabalhar aqui com a tag, só para vocês já terem um início na tag de algumas tags HTML. Vamos trabalhar aqui com H1, tá? Como eu disse para vocês, H1, as tags elas têm que ter abertura e fechamento. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês do H1. Como que você vai trabalhar com H1? Tudo que tiver dentro do H1 será um título. Tem um padrão, tá? Um costume, uma superstição, que para um sistema dar certo, nós temos que iniciar sempre ele com Hello World. Acredito muito em superstição, mas é legal, é divertido, faz parte do mundo da programação. Então coloca aí H1 Hello World, que é Olá Mundo. Ctrl S, quando a gente voltar lá para nossa aplicação, já terá aqui, ó, Hello World. Por que basicamente H1, gente? Só para vocês entenderem. H1 nada mais é do que um título de nível 1. Quando você coloca um H2 é um título de nível 2. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de H2, né? Vou colocar aqui, ó, H2. Pronto. E aqui dentro eu vou colocar Olá Mundo em português mesmo. Você vai observar que vai aparecer bem aqui, ó, Olá Mundo num nível menor. E se eu vier aqui para o VS Code e colocar, por exemplo, um H3, este é um H3, você vai observar que ele vai fazer um ainda menor. E a gente vai tendo assim, deixa eu só copiar aqui para mostrar para vocês, até, gente, o H6, tá? Deixa eu mudar aqui, aqui também, e aqui também. Ele vai tendo até o H6, que é minúsculo, mas ele ainda fica com formato de título, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que é um parágrafo e vocês vão entender a diferença entre um formato de título e um formato de parágrafo. Eu vou colocar um parágrafo bem aqui abaixo do H2, só para vocês entenderem que não está relacionado a tamanho, tá? Mas sim a estilização padrão do HTML. Coloquei aqui um parágrafo, para iniciar um parágrafo, é só você colocar um P e o fechamento, e entre esses dois, você colocar este é um
colocar aqui, um parágrafo. Ótimo. Observa que a estilização dele é diferente. Até esse menorzinho aqui, que é um H6 no caso, né, deixa eu estilizar eles aqui, porque acabei de perceber que ficou sem lógica, né. Até esse menorzinho aqui, que é um H6, você observa que ele tá na mesma fonte, no na mesma grossura, né, negrito, como o H1, como o H2, como o H3, H4, todos eles estão negrito. Então essa é uma das principais diferenças. Gente, o vídeo já tá ficando muito comprido, já dei uma bela aula aqui pra vocês de HTML, vocês já entenderam como é que funciona, já entenderam o que que é, agora eu vou partir pra próxima aula. Na próxima aula eu vou te ensinar sobre CSS, como que funciona os 3 tipos de CSS que nós temos e como que você vai utilizar no seu dia a dia, tá bom? Pra essa aula não ficar muito comprida, então te vejo lá.